Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcelino Araújo e esta aqui é uma leitura bíblica diária de hoje. Hoje é dia 8/4/2017, 20 horas e 3 minutos. Vou ler Ezequiel 21, 22 e 23. Seja bem-vindo e acompanhe comigo a leitura bíblica. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras sobre os santuários e profetiza sobre a terra de Israel. E diz a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira aos olhos deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que, quando eles te disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas, porque vem. E todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor. Dize: a espada está afiada e polida. Para a grande matança está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois? A vara de meu filho é que despreza todo o madeiro. E foi dada a polir para ser manejada. Essa espada está afiada e está polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão espantados com a espada. Bate, pois, na tua coxa. Pois se faz uma prova. E que seria se a espada desprezasse mesmo a vara? Ela não seria mais, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, e dobre-se a espada até a terceira vez. E a espada dos mortos, ela é a espada para a grande matança, que os traspassará até o seu interior. Para que desmaie o coração e se multipliquem as destruições contra todas as suas portas, pus a ponta da espada, a que foi feita para reluzir e está preparada para a matança. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos, por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, e escolhe um lugar, escolhe-o no cimo do caminho da cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém a fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará suas flechas, consultará as imagens, atentará para o fígado. Sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar aos capitães, para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo, para porem os arietes contra as portas, para levantarem trincheiras, para edificarem baluartes. Isto será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhes fizeram juramentos,
mas ele se lembrará da iniquidade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vieste em memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquela a quem pertence de direito, e ele a darei, e a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon, e acerca do seu opróbrio. Diz, pois, a espada está desembainhada, polida para matança, para consumir, por estar reluzente. Entretanto, te profetizam vaidade, te adivinham mentira, para te porem no pescoço dos ímpios, daqueles que estão mortos, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Torne a tua espada a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, eu te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás para ser consumido, o teu sangue estará no meio da terra, já não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesmos, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti, as que estão longe, escarnecerão de ti. Infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti. Para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comeram. Perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava imunda, na sua separação humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher de seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue, usura e juros ilícitos tomaste, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste por causa do sangue que houve no meio de ti. Porventura estará firme teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações e dispersar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanado em ti mesma, aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escórias, todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escórias de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escórias, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém.
Como se ajunta a prata, o bronze, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis consumidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Derramarei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas, tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria e Aolá, e Jerusalém é Aolibá. E prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam seus seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram sua vergonha, levaram seus filhos e as suas filhas, mas ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Aolibá corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitães, dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas, e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia.
em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles, ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros a Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o eleito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. E ela se contaminou com eles, então a sua alma apartou-se deles. Assim pôs a descoberta as suas devassidões, descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, cujo fluxo é como de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em derredor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soa e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles, grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e os que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tornarão as tuas belas, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição, trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma, e eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-te-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice da tua irmã, fundo e largo. Servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás o cálice de tua irmã. Samaria é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Aholá e a Aholibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no meio-dia para profanarem, no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, os quais foram enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita, com homens de classe baixa,
Foram trazidos beberrões do deserto e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela e ela com eles. E entraram a ela, como quem entra uma prostituta, se entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao deserto e ao saque, e a multidão as apedrejará, e as golpeará com as suas espadas, elas e seus filhos, e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor. Bem, meus amigos, termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço você que acompanhou. Deus abençoe. Volte sempre que puder. Curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Então fique com Deus, fique na paz. Até amanhã, até a próxima leitura bíblica diária, se Deus quiser. Tchau!